Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso TatiCast. Eu tenho certeza que o episódio de hoje vai somar muito na sua vida. Meu nome é Tati Rodrigues e é um prazer ter você aqui hoje. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para se inscrever no nosso canal, ativar todas as notificações e deixar o seu like nesse vídeo. Hoje a nossa conversa é com a Suzana Souza, que é faixa preta de judô e jiu-jitsu, defesa pessoal, palestrante e mãe, mostrando que a força vem de lugares que você menos imagina. Suzana, é um prazer ter você aqui. Estou muito feliz de você receber o nosso convite e poder ajudar muitas outras mulheres a entender mais desse universo tão machista, né? Que a gente muitas vezes é colocada ali no meio e não sabe se defender, ou ainda não temos essa cultura desse envolvimento da autodefesa. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você pela oportunidade de falar de um tema tão importante e preciso, que as mulheres precisam entender. Precisam entender muito e hoje vai ser a nossa oportunidade. Uma honra. Vamos começar já falando aqui para os nossos ouvintes, quem é a Suzana Souza? Quem é você como mulher antes desse lugar de força? Porque a sua história ela é recheada de muita força. Quem é a Suzana? Eu sou uma mulher, né, que aparentemente é vulnerável e eu fui criar consciência que eu precisava me proteger sozinha, que eu não ia conseguir estar com meus pais o tempo inteiro para me proteger. E fui ter essa consciência com 12 anos. 12 anos, e o que te levou a ter esse lugar dessa tomada de consciência? Alguma coisa em específico, alguma situação? Sim, eu ia para a escola a pé com os meus 12 anos e eu percebia que quando andava na rua recebia muita buzinada, um fio-fio. E eu falei, por que eles estão fazendo isso? Eu não entendi, eu atravessei a rua certinho, não fiz nada de errado. Aí voltava para casa e falava para minha mãe, eu falei assim, mãe, o que está acontecendo? Fiz tudo certinho. Aí minha mãe, vem cá, ó, é que você tem o corpo bonitinho, você é atleta, você chama atenção. Eu falei, tá, mas como que eu vou me proteger numa situação dessa? Aí ela falou, você quer fazer alguma luta? Porque o vôlei não vai me salvar nessa situação. Não é a natação que vai me salvar nessa situação. Eu precisava aprender uma luta. Aí foi quando eu comecei a fazer arte marcial. E isso é um tema muito importante para a gente conversar até com outras mães, né, com outros pais em geral, de meninas. E dos meninos é essa orientação, né, desse lugar de que as mulheres, e principalmente nessa base da pré-adolescência e adolescência, ela não precisa ser importunadas para ser validadas, que hoje culturalmente é como se as mulheres, para serem validadas, elas tivessem que ter esse lugar dos homens estar sempre nesse fio-fio, nesse que gostosa, nessas coisas que terminam acontecendo. E aí a gente trazer essa base de consciência, né, acho que na escola mesmo, né, algum projeto desse tipo para essa meninada, para os meninos entenderem que não precisa dessa abordagem, e para as meninas aprenderem a identificar quando estão sendo abordadas no lugar que está sendo desconfortável. Você tem essa comunicação com esse público? Como seria falar para essas mães e para os pais no geral dessa orientação? Porque a sua mãe, para mim, nesse momento foi decisivo, né? Foi. Ela viu que eu corria um risco de vida, de um sequestro, de um abuso, de alguma situação. De uma abordagem inesperada. Exato. E ninguém te prepara para isso até uma situação acontecer. Porque a maldade está nos olhos das pessoas, né? E eu vejo isso também pelo meu filho, né? A gente cria com tanto amor e carinho, mas quando a gente leva para a sociedade, a gente tem que proteger de uma forma com que eles mesmos consigam se proteger sozinhos. Então, acredito que deveria ser disciplina de escola. Nossa, muito, muito. E em Abu Dhabi, isso já é disciplina. É matéria. Sabia. É matéria. Eu recebi a proposta já faz alguns anos de dar aula lá, exatamente para isso, porque é disciplina, você tem que aprender a se defender. Isso é matéria de escola. E alguns deputados, algumas pessoas importantes já estão querendo colocar o jiu-jitsu nas escolas. É a arte marcial assim que torna-se importante para trazer para nós esse lugar de autodefesa. Ela é considerada por quê? Explica para gente. O jiu-jitsu é uma ferramenta extremamente transformadora para bebês, crianças e mulheres, para todo mundo. Jiu-jitsu é uma gente, ferramenta eu valiosa. Pedir desculpa, mas eu não conheço muito.
Me fala do que é o jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma arte marcial brasileira, criada Aham. pelos Gracie. E graças a Deus eu tenho muito acesso a eles. Eu dou aula hoje com o Gracie e eu pego essa essência todo dia. E eu passo isso adiante, porque E qual a base? veio do judô. Veio né? do judô. Veio do judô, Hã? só que o judô começa em pé e termina, derruba, caiu de costas no chão, acabou a luta. Tá. Jiu-jitsu, ele é mais a luta de solo. Tá. Começa em pé, derruba e continua a luta no chão. Ah. É uma luta de muito contato. E desafiou, na época, uns 100 anos atrás, os Gracie desafiou todas as modalidades, todas as artes marciais. Eu sou tricampeão do boxe. Tá bom, você vai na sua arte marcial, eu vou na minha. E o jiu-jitsu resolvia o problema. Eu sou campeão de sumô. Tá bom, ia lá e ganhava. Eu sou campeão... O jiu-jitsu ganhou todas. E até hoje, eu vejo também eu como mulher, tem os desafios. Tá. Desafios. Mas ele se tornou isso tudo porque ele tem algum... Deficiência. Ah. Deficiência. Então, a gente recebe aprovações o tempo inteiro para testar. E a nossa eficiência, ela é muito... na prática, ela funciona real. E não precisa ter força. Não precisa ter a técnica. Ela foi criada, a arte marcial, na verdade, ela foi criada para defesa pessoal, para se proteger, não para esportivização. Então, antes de ser um esporte competitivo, ele é criado para se defender. Entendi. Antigamente para as guerras, né? Hoje em dia... É bom a gente trazer um pouco dessa história, dessa base, né, para a gente ir tomando essa consciência, essa propriedade, né, do que, historicamente, de como tudo vem acontecendo e qual a importância que a gente pode utilizar dessa base na nossa vida hoje. Exatamente. Então, ele se torna, porque é diferente por conta da precisão da técnica, dessa imobilização, de uma técnica bem executada, a gente consegue trazer essa resposta mais efetiva para o que a gente quer. E jiu-jitsu é para todo mundo. Ela é uma arte marcial que foi criada por uma pessoa franzina se defendendo de uma pessoa grande. Muito bom. Passando por essa fase da sua adolescência aí, onde sua mãe, como que foi o seu primeiro contato com isso? Que aí a gente falou, você aí com 12 anos, e depois? E aí eu procurei uma academia de judô, a princípio era mais famosa na época, né? Jiu-jitsu ainda estava crescendo. E para poder treinar. E eu cheguei lá, é um ambiente totalmente masculinizado. Não tinha tantas mulheres treinando porque, de certa forma, até um preconceito. Só que eu conseguia ver de uma outra forma. Isso aqui é a minha proteção, é a minha vida. Eu preciso treinar isso aqui. Eu preciso aprender isso aqui. Aí eu fui treinando, fui vendo a essência, minha postura mudou. O jeito que eu ando, o jeito que eu falo, o jeito que eu posiciono, mudou completamente. Então, quando Você acha que isso pode mudar em qualquer pessoa? Em todas? Qualquer pessoa. Quais são os comportamentos mais relevantes de mudança que você considera impactante a partir do momento que eu faço essa prática? A prevenção. Atenção. A atenção, a prevenção. É mapear o ambiente. Tá. Já que eu vou me colocar em situação de risco, eu tenho que diminuir as chances desse risco. Dá um exemplo pra gente, tipo, de postura, que agora eu fiquei pensativa, tipo, porque às vezes eu ando assim, né, sei lá, desatenta, de cabeça baixa, e aí as coisas estão acontecendo, exatamente. A gente não percebe. Nós, por serem mulheres, a gente já é alvo fácil. Tá. Então, se eu tô andando na rua, eu vou me posicionar. Na neurociência explica também que a minha postura reta, meu olhar mais elevado, meu rosto sem sorrisinho, postura, atenção totalmente focada naquela situação, vai diminuir pelo menos 80% a chance de alguém te atacar. Uau! Nossa! Então a ideia... quero falar de novo disso. Tipo, eu tô ali no metrô e eu vi que tá gerando alguém tá chegando que pode ser que eu sofra ali algum tipo de abordagem. Então, eu já ombro, peito para fora, levanto. E olho no olho. E olho no olho. E nunca das costas, sempre de frente. Sempre de frente e sem sorrisinho. Sem sorrisinho. Olha, e a mão já aqui preparada, você pode estar com a mão aqui disfarçando, com a mão exatamente para proteger. E sempre olhando, não das costas, olhando sempre no olho. Se for o caso, já pega o celular, hoje em dia tem um celular. Quando você começa a filmar, já inibe também a chance dele querer te atacar. Porque quando ele procura uma pessoa, eles não têm necessariamente um alvo, que era a Tati. Não, ele vai pegar mais coagido, exatamente. Será? Por quê? Se você tá andando na rua, toda posturada, olhando no olho, e eu tô aqui andando com a bolsa aqui no meio, escondendo,
quem que ele vai querer atacar? Aqui ele demonstra mais vulnerabilidade. mais vulnerabilidade. Agora mais você está fragilidade. posturado, você está olhando no meu olho, Tô você tem firme. alguma coisa, ela está de olho, Com medo. ela vai me dar trabalho. Ai, eu tô com medo. Ela vai me dar trabalho. Melhor atacar aquela ali que vai ter mais chance de sucesso. Entendi, muito bom. Eu estudo bastante sobre o FBI, eles dão várias dicas, estudam a mente dos agressores. Qual que é o perfil de pessoas, de mulheres que vocês e crianças que vocês atacam? E aí, através disso, a gente começa a se prevenir. Então, eles falam que é a pessoa que está mais suscetível ali, vulnerável. Mulher já é, por si só já é. Dentro desses comportamentos também, muitas vezes a gente se coloca no lugar de estar sendo empática, simpática, tá nesse lugar de estar sendo agradável. E tem pessoas que elas se tornam indesejáveis e começam a tocar em você de forma diferente, né? Então, eu acho que algum movimento que a gente possa mostrar para esse público, de tipo, se uma pessoa pegar você forte, assim, e te chamar, existe? Tem. Por exemplo, assim, esses assédios, essa violência, ela acontece o tempo inteiro. É por um chefe, é por um cliente, é um amigo, é um familiar. Só que eu não preciso ser grosseira com essa pessoa. Então, a gente precisa entender de distância segura. Qual que é a distância segura? Eu te conheço, mas aqui é o meu limite. Se você ultrapassar esse limite, eu vou começar a me posicionar, eu não vou te empurrar, eu só vou encostar no seu... Entendi o que você falou. E a mão aqui na frente. Essa mão simboliza a paz, né? Quando eu tô aqui, eu tô simbolizando aqui que eu quero a distância, eu marquei aqui que eu quero a distância, tá falando que já entendi, entendi o que você está falando. Você já deu a distância e já botou limite na pessoa. Sem você falar nada, só com esse posicionamento. Aí uma pessoa, uma vez, segurou pelo braço. E aí, eu fiquei, gente, mas tá me puxando. É invasivo. Aí tem uma técnica simples que você pode fazer e não ser grossa. Você não precisa dar soco, você não precisa dar chute. Você pode continuar sendo elegante, bonita, fina e delicada. E mostrar que eu tenho força. Exatamente. Quer dizer assim, que eu falei só com o seu posicionamento, só com a sua fala. Então, um exemplo, segura aqui no meu braço. Você segurou no meu braço, foi invasiva. Falar com você, aí você vai vir atrás. Você vai sempre na direção aqui, ó. Você vai segurar aqui, ó. Sempre na direção do braço. Você tá me puxando. Tô te puxando. Aí eu vou aqui, ó. O polegar, essa força daqui. Aqui, ó. Esse detalhe aqui, eu viro. Vira. E, ó, não é força. Então, por mais força que a pessoa posso tentar no seu? Ó, aí eu... segurou. Aí eu fiquei assim, ó. Isso aqui é um cabo de guerra. Eu tenho um controle sobre você. A ideia é o quê? Fazer com que você perca essa pegada. Então, eu vou girar meu dedo. Nossa, gente! Então, ninguém mais te segura. Então, você vai se posicionar. Exatamente. Você vai se posicionar e falar... Nossa, gente, é muito prático. Então, tá aqui, ó. Gente. Entendeu? Você faço... E se posiciona. Agora eu falo assim, eu vou... Isso é assédio, eu vou fotografar. Aí você fala, entendi que você falou, ok, e você vai manter a mão aqui. Essa mão simboliza paz. Na neurociência, isso explica que eu tô te dando confiança. Não quero brigar com você. Gente, eu vou replicar isso. Eu só quero a distância. Entendi. Ok. Aí você bota a mão no ombro delicadamente. Fica aqui. Entendi. Você não precisa ser grosseiro. Só encosta, entendi. Por quê? Se eu tô com você, aconteceu essa situação, e eu fecho a mão, o que eu tô simbolizando pra você? Eu te mando pra briga. Entendi. Qualquer pessoa, se eu chegar aqui pra você fazer isso aqui, você vai se armar, ela vai vir pra cima de mim. Quando você coloca a mão na frente, você está demonstrando segurança, não quero confusão, ok, entendi seu posicionamento. Tá bom. Você está colocando a mão, dando limite para a pessoa, não estou empurrando, mas eu estou dando limite que ela está entrando no meu raio de ação aqui, minha situação de segurança, você não pode passar disso. Então aqui você se posiciona aqui, entendeu? Já está colocando segurança. E nem por isso você não está se defendendo, você está protegendo o seu rosto. Nossa, você está protegendo o seu rosto. Você tem que usar a sua mão, eu falo isso para as mulheres, que você quer um escudo muito forte, seu antebraço. Então aqui você está se posicionando. Aqui você já coloca, pessoal, não quero confusão. Mas se você precisar, você vai entrar com o cabelo. Gostei entendeu? E nem por isso eu continuo ali fina, delicada, elegante. Mas eu tô aqui, não quero confusão, tá bom, já entendi. E você tem que sair a pessoa, daquela situação. Chega em cima de você, ele fica meio que assim, forçando a barra. Eu acho que isso daqui... Aí o que você vai fazer? Se começar a forçar a barra, eu vou colocar meu antebraço aqui. Se você vir continuar, você vai bater o seu pescoço no meu braço. Nossa. E aí isso incomoda. Aí a mão virada assim?
assim? Isso, o osso, tá. onde o rádio você coloca, que você só fica parado. Se ele vir, ele vai bater o pescoço aqui. Nossa, é uma E excelente isso escolha. incomoda, exatamente, isso incomoda. Então você vai empurrando. Eu já usei isso. Já? Você consegue contar essa história pra gente? Consigo. Teve uma vez que fui encontrar uma amiga, e ela tava num barzinho, e foi de mulher, tá? Não foi nem de homem. A defesa pessoal também é para proteção contra outras mulheres. Aí minha amiga tava dançando lá na pista. Gente, contra as mulheres é verdade as mulheres também. Porque hoje em dia tem muita gente descompensada e eu conheço um caso desse, que a minha amiga ela ficou paraplégica, porque ela teve uma crise, a ex teve uma crise de ciúme e foi lá na balada e bateu nela. E ela não sabia se defender. Esse caso repercutiu bastante, foi a aos ideia 5 anos. Da luta, você não precisa usar, mas se precisar, você esteja preparado. É muito importante. Conta o seu caso, e voltando. Aí, a minha amiga falou assim, aquela mesa ali, onde tá umas garrafas de água, é ali onde a gente tá, eu já vou aí. Aí tinha duas mesas, umas mesas compridas assim. Eu vou ficar aqui no meio, eu não sei qual das duas. Aí nisso chegou uma mulher e me empurrou, me deu uma bundada assim, ó. Me empurrou. É mais comum isso. Me empurrou. Aí eu falei, ai, gente, acabei de chegar, logo agora. Aí eu joguei minha bolsa pra trás, já grudei o cabelo pra trás, que eu falei, ela vai querer confusão e eu preciso estar pronta. Gente, deixa eu amarrar meu cabelo aqui. Eu já fiz assim, já me posicionei. Aí no que ela me deu essa bundada e ficou na minha frente, aí eu já me posicionei. Aí ela veio para querer falar comigo. Aí depois ela ficou do meu lado, né? Aí ela veio para querer falar alguma coisa comigo. Você acha que uma pessoa que já chega te empurrando, que você não conhece, ela quer ali só conversar? Não. Eu falei assim, não vou mesmo. E no que ela veio aqui perto de mim para conversar, eu já posicionei o meu braço, igual eu te mostrei agora. E foi bem no gogó dela. Quando ela veio para querer falar no meu ouvido, eu já grudei aqui e empurrei ela. Falei, fica longe de mim. Não encosta em mim. Na neurociência explica que se você falar a palavra assertiva e pausadamente, te dá mais autoridade e confiança. Nossa. Então, quando ela encostou em mim, ela veio pra cima de mim, eu já me posicionei, eu só fiquei parada, pode pegar as câmeras, eu não fiz nada, eu só tava parada, ela que bateu o pescoço dela no meu braço. Aí ela já ficou assim, eu já empurrei porque você fica longe de mim. Não encosta em mim, não chega perto de mim. Aí nisso minha amiga veio lá do meio, já pegou essa mulher e falou, gente, tem 300 mulheres aqui, você foi logo na faixa preta, você tá maluca? Aí pegou ela, levou ela para um canto, ela, ai, desculpa, porque eu bebi, não sei o que. Isso não te dá direito de você chegar numa mulher desse jeito, ou em homem, isso vale para mulher ou para homem. Só que assim, eu sou preparada para essa situação, então, na hora que ela veio, eu já me posicionei, antecipei, falei, fica longe de mim. E ali o que aconteceu? Fui embora, acabou para mim o rolê. Por quê? Eu vou ficar ali, uma mulher nessa situação, ela pode quebrar uma garrafa e estocar em mim, ela pode vir com outras amigas, porque até você explicar que focinho de porco na tomada, você já tá no meio da confusão. Eu falei assim, amiga, tô indo embora, outro dia a gente se vê, mas acabou de chegar. Eu falei, mas aconteceu essa situação, eu vou embora. Isso é defesa pessoal, é antecipação. Uau. Porque ela pode me pegar lá dentro, ela pode pegar na saída, ela pode me pegar no banheiro. Gente, eu falo, o pessoal até fala assim, eu vou sair, vou pra balada, vou chamar a Suzana que ela vai me defender. Eu sou a primeira a correr quando vê uma situação dessa. Mas esse primeiro a correr, pra mim, agora ficou muito claro, porque isso faz parte da autodefesa. Você entender o ciclo de perigo e falar, eu não pertenço a isso e vou me recolher. Exatamente. Nossa, mas faz total sentido, porque tem gente que parece que precisa dessa autoaprovação e permanece no mesmo lugar. E não faz sentido isso. Não, você não tá mais seguro. Ali já é um ambiente suscetível a acontecer qualquer coisa. Um ambiente confinado, não tem espaço, é bebida, droga. Então você tem que, já que eu vou me colocar em risco, eu vou me antecipar a qualquer situação. Então, no que ela veio, eu achava que ela só ia passar pela minha frente. Só que ela me deu uma bundada, assim, me empurrou para trás. E eu no salto, toda elegante, falei, acho que vai ter conversa agora, vamos consagrar agora. Já me posicionei e fiquei. Na hora que eu vi que ela ia vir, ai, caramba, é agora. Já segurei aqui, me antecipei, aconteceu a situação. Minha amiga, tchau, vou embora. Então, é você se antecipar a situação. E é importante também, né, para a gente tomar consciência que muitas vezes quando a gente domina essas técnicas, usar ela ao nosso favor e não ir para um lugar, porque eu vejo que tem algumas pessoas que por dominar a técnica se acha mais forte do que o outro e usa isso de forma negativa, sim, né, Ivan? Acontece muito. Usa, né? Acontece muito, por isso que é importante a gente estar num local, num ambiente que te ensine
os valores corretos. Isso. Que, assim como arma, né? É porque você pode ser usado pode- para uma coisa ruim. Muito. Então, você trouxe para mim aqui pontos bastante relevantes de neurociência, desse lugar do comportamento, Inteligência emocional, inteligência antecipação. emocional, antecipação. E você vê que eu me defendi. Eu precisei usar as técnicas propriamente de jiu-jitsu? Não, você só colocou limites. Isso. Vamos falar. São técnicas do jiu-jitsu? São. Mas eu não precisei socar, chutar, arrumar uma confusão. Eu ali na minha elegância, no meu salto alto, ó, dali me defendi e fui embora. Por isso que várias vezes quase aconteceu de eu realmente ter que apagar uma pessoa, ter que realmente usar ou quebrar o braço de alguém. Então, o tempo inteiro, mas nunca chega a esses finalmente, porque tem antecipação. Eu saio daquela situação. Você fica mais alerta, mas isso também não te deixa num lugar de toda hora achar que vai acontecer, né? Porque Só a pra não gente me precisa sentir. ter equilíbrio para essa comunicação, eu acho super importante. A gente falou agora aí dessa meninada que tá aí começando a vida, de momentos que eu nem eu pensava que era mais para defender contra homem, mas contra as mulheres também faz muito sentido. Porque Eu já muitas salvei vezes muitas amigas de situações. Falei, gente, tá vendo aquela mulher ali? Ela não sei se você conhece ou não, ela nunca vi na vida. Às vezes acontece de não bater o santo, né? De a pessoa não gostar de você, ou de você ser uma ameaça e perto de você um saber se ciclo. colocar, se defender e se retirar. Gostei disso. Exatamente. Então é você se antecipar realmente a situação, é ler o ambiente ali, é coisa rápida. E no jiu-jitsu é o tempo inteiro a pessoa querendo pegar seu pescoço, te derrubar, quedar. Então a gente fica mais, esses instintos nossos de lutador já fica mais aguçado e a gente leva isso para a vida. E para a mulher é uma ferramenta maravilhosa. É de isso que eu transformação queria e de falar, prevenção. isso, de prevenção, porque existe também muito caso que agora com essa que está mostrando mais, né, esse termo feminicídio, né, essa violência doméstica acontecendo, essa violência dentro do relacionamento acontecendo, que a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente, né, e aí dominar técnicas onde a gente mostre que a gente consegue sim se defender é muito importante. Sim. Qual a sua visão disso, Su? E o que me motivou mais para chegar a esse ponto, Aham. Tati? Eu começar a acompanhar, eu senti na pele com criança, né, o que é um assédio, uma violência, mas aí eu fui crescendo, fui virando adolescente, as situações foram acontecendo, aí eu falei, gente, eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso entender esse comportamento, eu preciso aprender essas técnicas. Foi quando eu me formei em educação física, todos os meus trabalhos foram voltados para artes marciais e para a defesa pessoal como prevenção. Então eu falei, gente, é uma ferramenta muito boa, que as mulheres, as crianças, todo mundo precisa saber para se proteger. Por quê? Os índices de violência só crescem. Hoje, 4 mulheres morrem por dia. Minha nossa senhora. A cada 6 minutos, uma mulher é atacada, agredida, violentada. Tem noção? E assim, o que me entristece é todo ano, quando eu vou mudar meus slides e mostrar os percentuais segundo o Manual de Segurança Pública, só aumenta. Só aumenta. Depois da pandemia, então, aumentou mais ainda os índices de violência. Eu estou para te falar. Aqueles dados são os dados que a mulher conseguiu, sobreviveu e teve forças para fazer um boletim de ocorrência e virar estatística. Só que isso aqui você pode triplicar. Muito mais do que isso. Com certeza. Porque esses números... Tem tanta mulher que é agredida em casa e não vai falar. E não faz um boletim de ocorrência. Eu tenho certeza que toda criança, toda mulher já sofreu algum tipo de violência ou um assédio durante a vida. Sempre teve. Só que a gente não tem coragem de fazer um boletim de ocorrência porque a gente não tem conhecimento se realmente aquilo vai ser seguro, né? Como que é feito. Até que ponto isso vai repercutir mais na frente. Se eu vou ter essa pessoa vai me perseguir. Então, e a gente se prevenir, se mostrar forte, ter essa autodefesa, mostrando essa segurança, postura e saber se posicionar é imprescindível, gente. Porque assim, numa situação dessa, é você e a pessoa ali no quarto, né? Numa casa que acontece. A gente fala bastante em feminicídio e violência doméstica, porque mais de 80% dos casos de violência e feminicídio é dentro de casa pela pessoa que fala eu te amo e dorme com você. Nossa Senhora. Os outros 20% é na rua, são situações que acontecem no cotidiano. Né?
mas mais de 80% é dentro de casa para a pessoa que fala que te ama. Minha Então- nossa, esse homem sabe, esse homem que me ama, que fala que tá prestes a me agredir. Eu acredito que se ele sabe que eu sei me defender, ele vai pensar duas vezes, né? Vai cair a chance. Vai cair a chance. Por isso que conhecimento é poder. A mulher entender de defesa pessoal, entender de leis, entender os tipos de violência e o que é um ciclo da violência. Porque a mulher, quando ela começa a entender o que é, começa a buscar esses conhecimentos, ela muda a postura dela, ela muda o olhar dela e ela fica mais autoconfiante. E uma mulher autoconfiante, Gente, eu tenho que me inscrever nesse curso agora. uma mulher autoconfiante, ela vai trabalhar melhor, ela vai ter bons relacionamentos, porque ela vai conseguir se posicionar, ela vai ter tomada de decisões mais assertiva numa situação de pressão. E isso e outros aspectos também, muito Então, pra claro. vida, é pra Porque você vida. começa a exercer esse lugar do não. Porque muitas mulheres, eu entendo que elas, às vezes, elas são mulheres que têm opinião, mas elas não sabem, não conseguem dizer não pro parceiro. E não eu tô pra te falar, desculpa te cortar. Nada. Autoconfiança, ela é treinável. O medo é treinável. Consegue falar isso para aquela câmera? Sim, o medo é treinável. A autoconfiança, ela é treinável. Eu falo assim para as minhas alunas nas aulas, nas palestras, assim, lembra aquela cena da Mulher Maravilha, do filme? Que ela é criança e ela tem os poderes dela, só que quando ela começa a entender os poderes dela, ela não consegue controlar, então ela vai soltar, assim, uma força, ela vai para trás, ela cai. As mulheres são assim. Você sabe esse movimento que a gente fez aqui de defender? Você perde o equilíbrio para trás porque você usa tanta força. Eu falei, tá e não vendo? precisa. Tanta força. Exatamente. Só que vocês têm muita força, as mulheres, as crianças têm muita força, só que aquilo tá lá dentro, ela não entende. Quando ela começa a fazer esses pequenos exercícios, ela vê a força que ela tem, que ela quase caiu de tão forte que ela fez um movimento. E eu vejo a cena da Mulher Maravilha, eu comparo com realmente da mulher. Quando ela começa a aprender defesa pessoal, ela tem esse poder, então ela começa aqui, entendendo ali o que é violência, daqui a pouco ela começa a se posturar, ela sai muito mais autoconfiante. Com certeza, a chance dela se livrar de uma situação dessa é muito mais fácil. Só que para isso precisa de conhecimento e treinar. É treinar, é você entender. E é um treinamento gostoso? Me conta mais. É divertidíssimo. Ao mesmo tempo que é um tema muito triste de falar, mas é divertido, porque ali você cai, você levanta, você fala, gente, eu levanto errado, eu ando errado. A primeira coisa que eu aprendi no tatame foi aprender a andar. Nossa! Meu sensei falava, sai do tatame, entra de novo. Eu entrava, cumprimentava. Aí ele entrou errado. Eu fiz isso várias vezes. Ele falou, não, deixa eu te ensinar. Você tem que ficar com o pé mais no chão. Porque japonês anda com o pezinho assim, por causa da base. Você tá de salto, você vai andar de costas, você não pode tirar o pé do chão. Você tem que chapar o pé no chão e ir arrastando. Nossa, já tô fazendo aí, aqui. Porque isso te dá mais base. Vou cancelar Isso te dá mais base. E é importante essa base estar firme no solo ali, né? Pra te estabilizar. Que só na arte marcial te ensina. Precisa praticar. Você pode fazer o vôlei, pode ir com a sua natação, com o seu crossfit, mas faça uma aula de arte marcial, porque o que vai te salvar não é o crossfit. Vai ser o arte marcial, com posicionamento. E correr é uma ótima estratégia de defesa pessoal. Se você não aprendeu nada até aqui, corra. Mas para isso precisa mapear o ambiente. Eu tenho até um relato de uma aluna que fez uma aula comigo e o Márcio Catenati com o Rogério Lins, que é um projeto da Defenda SP, da Prefeitura de São Paulo, é levar a defesa pessoal para as mulheres de forma gratuita. E onde que a gente vai? A gente normalmente faz lá no Centro Olímpico, mas a ideia é rodar São Paulo, levando defesa pessoal para todo mundo. Para todo mundo. Nossa, que projeto bacana. E ela conta? Uma aluna, né, que se inscreveu, viu lá na internet, não sei se foi um vídeo do Rogério ou foi o nosso, e ela se inscreveu e foi. Ela é uma atleta de final de semana, de corredora de final de semana. E aí ela fez a aula toda, foram 3 horas de aula, teve a parte teórica, esse bate-papo aqui que a gente está tendo, e depois a parte prática. No dia seguinte, ela mandou um texto no direct, falei, aconteceu alguma coisa com essa mulher. Nossa. Porque ali a gente também, quando a gente vai falar sobre isso, a gente toca em gatilhos da mulher. Ela começa a ter consciência, nossa, isso já aconteceu comigo, nossa, eu acho que está acontecendo comigo, aconteceu com a minha amiga. Aí você começa a se
posicionar aquilo começa a te dar uma angústia e ao mesmo tempo, não, vamos resolver essa questão. Aham. E aí ela foi correr. No que ela correu, ela falou assim, professora, eu me livrei de 3 caras ontem. Minha Aí eu nossa. falei, meu Deus, como ela se livrou de 3 caras? Eu que sou faixa preta, campeã, se livrar de 3 homens é difícil, né? Caramba. Aí ela falou que foi com a postura e posicionamento. Aí ela falou assim, eu sou grata pela minha vida, por você, pelo professor, né, pelos idealizadores do projeto, porque salvou a minha vida. E ela não precisou dar um soco, não precisou dar um chute, não precisou usar propriamente o jiu-jitsu, porque jiu-jitsu é defesa pessoal. Ela falou que ela estava correndo, ela mapeou o ambiente e ela viu 3 caras. Nesses 3 caras, um ficou longe, outro foi dando cobertura e um foi chegando perto dela muito rápido. Então, na hora ela parou, se posicionou e falou, fica longe de mim, eu vou começar a filmar aqui, não gostei, fica longe de mim, e começou a ir para trás, andando de costas sem olhar para trás, que eu ensino as mulheres como andar, né, novamente, e principalmente de costas, porque como que eu vou, peraí, você tá me atacando, né, mas peraí que eu vou cair aqui e começa a andar, então você começa a ter confiança de andar para trás, eu ensino as técnicas para você não cair, esbarrar, e aí ela começou a se posicionar, falou, fica longe de mim, se você chegar perto de mim, eu vou gritar, eu vou correr, tô te filmando. Aí o cara, o que estava lá atrás, nem se mexeu, o que estava no meio já foi voltando, e o que estava chegando perto dela falou, calma moça, eu não ia fazer nada não. Nossa. Tati, eu te pergunto, o que esses 3 caras iam fazer com essa mulher? Com certeza, alguma abordagem violenta. Com certeza. Então, salvou a vida dela. Com certeza. Ela precisou bater, socar. Não. Precisa Posicionamento. posicionamento, essa Mapeou o postura, ambiente, essa postura. fala assertiva, Isso. né? O que falar, como falar. Falar. Por isso que eu sempre falo, Tati, o jeito que você fala, o que você fala, como você fala, vai determinar o quanto de respeito você vai ter. Caramba. Isso pra vida, em qualquer lugar que você for entrar, você entra como se fosse a dona mesmo, pé direito e postura. Isso não é ser arrogante. Sem sorrisinho, você vai dar um sorriso, você vai ser simpática. Gente, eu sou muito simpática, vou ficar mais fechada. Mas ó, você saber como se fechar, que é uma proteção. É uma proteção. A expressão do seu rosto, a sua roupa, tudo tá comunicando. Você tá comunicando sorrisinho, sua postura. Então você se torna indefesa. Aqui, já muda totalmente a visão que as pessoas vão ter de você. E quando você começa a entender a mente do agressor, situações de violência, você fica ali, ó, muito mais esperta e direcionada para que as situações podem se desenrolar de uma forma amigável ou talvez não, né? Sim. E às vezes a pessoa ela só quer importunar mesmo e saber colocar essa pessoa no lugar dela. Né? Às vezes uma abordagem de violência, às vezes só é um importuno. Né? E a gente deixa de pensar. Deixa eu ver mais aqui o que a gente pode conversar desse tema tão maravilhoso. A gente já falou desse lugar da vulnerabilidade, né? Como essas mulheres passam por todos esses comportamentos, essas mudanças de cenário. Você já falou bastante disso, mas vamos pensar aqui um exemplo prático de que toda mulher deveria prestar atenção. Uma coisa assim, muito que acontece muito. A gente estar alerta o tempo inteiro. A ideia não é deixar a pessoa tensa. Mas será que eu não vou ficar loucona? Não. Aqui começa a ficar automático. Começa a ficar automático. Porque assim, quanto custa a sua vida? A gente só vai se dar conta quando acontece alguma coisa. A ideia é que não aconteça, é prevenção. Prevenção. Então, se eu tenho que sair de casa, eu tenho que ir para o estacionamento, eu tenho que entrar no elevador, que eu entre e me coloco numa situação mais segura. Gente, tem muita mulher vulnerável. Eu tô lembrando aqui de muita gente que tá no meu meio, assim, que fica moscando. Que, tipo assim, por isso que eu falo. Desatenta ao sair de casa, desatenta a entrar no carro, desatenta. Às vezes a gente eu me coloco muito desse lugar. Eu venho de uma infância muito pobre e eu vim de um meio muito violento. Eu passei por situações desse nível mesmo, de ser abordada com armas, e em muitos lugares eu me ponho muito atenta, muito alerta, vigilante. Mas assim, tem muitas mulheres que não passaram por nada disso e ficam nesse mundo que eu falo, vocês estão vivendo um mundo de conto de fadas? Tá fechando o estabelecimento e tá aí conversando? Tem que fechar rápido, tem que sair logo, tem que olhar para os lados. Né? E muitas mulheres eu vejo que vai para esse lugar de vulnerabilidade. Porque fica presa na dependência emocional, ali, dependência financeira, dependência de alguma forma.
Quando a mulher... Ela quer se sentir protegida? Sim, às vezes é pelos filhos, às vezes é pelo financeiro, pode ser várias coisas, é muito difícil. Mas quando a mulher entende o que é uma violência e o ciclo da violência, ela consegue sair. Mas não é fácil, ela precisa de uma rede de apoio, ela precisa ter conhecimento. E o homem, quando começa a perceber que a mulher está buscando esse conhecimento, o que ele faz? Treta. Você vai fazer luta? Nossa, vai ficar masculinizada. E tem esse pré-julgamento também. Mas por que ele não quer que você faça a luta? Porque sabe que sua autoconfiança vai mudar e que você pode reagir a alguma situação que ele mesmo possa estar fazendo. Porque a arte marcial, ela é corpo, mente e espírito. Você tem que estar interligado com o seu corpo, com a sua mente, com tudo. E rápido. Quando você começa a criar essa consciência, você leva para a vida. Eu não posso deixar de pensar que não pode acontecer comigo. Que eu não vou. Seria ingênuo demais a gente achar que não. A gente não quer que aconteça, mas a gente tem que estar preparada e ter esse conhecimento do que é uma violência e os tipos de violência. Para você não chegar a esse ponto de você ficar presa num relacionamento ou presa por uma situação que está te fazendo mal. Que quando ele começa a atingir também no psicológico, porque um dos índices que tem aumentado, a Lei Maria da Penha também, que tem essa situação, não é só o físico, não. O cara vai no psicológico dela, detona o psicológico dessa mulher, aquela mulher que era cheia de luz, que era bonita, ela se acaba, quando ela se vê, ela está dentro de casa com um filho para criar, e presa num relacionamento ruim, sendo violentada de tudo quanto é jeito. E a gente acha que isso vai acontecer numa classe inferior, mas a gente vê acontecendo em todas as classes, gente. Né? Tem aquela lá da Cintia Chagas, né, que ela também sofreu abusos, né, emocionais, eu acredito, psicológicos. Começa no psicológico, e porque aí não tem essa como provar. Porque o homem, quando você denuncia, ele tem que se explicar. A mulher tem que provar. Como é que você vai provar se é o cara que dorme com você, diz que te ama, e você está num quarto? Como é que você vai filmar? Como é que você vai provar? Tem que passar por uma situação da moça do soco lá, né? Tem que chegar no extremo do elevador? Exatamente. Ali foi o extremo. Tem que chegar nesse nível para a sociedade entender que eu estou sendo violentada? Sabe por que ela entrou no elevador? Por quê? Eu acredito, na minha teoria, nos meus estudos, ele já batia nela, ele já deu todos os índices de que ele é violento, que poderia acontecer o pior, e a gente vai negligenciando, né? No caso, ela vai negligenciando, ele tá num dia ruim, né? E vai normalizando essa situação. Acontece demais a normalização da violência psicológica ou física. Isso. E aí, quando chegou ao ponto que ela viu que ele ia atacar ela novamente, ela correu pro elevador, porque lá tem câmera. Agora eu vou provar que ele tá me batendo. Eu acredito que tenha sido isso. Só que aí não foi uma estratégia muito boa, porque é um ambiente confinado. Ali ela tomou mais de 60 socos. Minha nossa senhora. Desfigurou em 30 segundos o rosto dela. Desfigurou o rosto dela. Eu tô pra te falar mais, ela tomou muito mais que só 60 socos. Porque ela tomava porrada e batia a cabeça na parede. Então era uma dupla agressão. Exatamente, foi muito mais que 60, muito mais. E em nenhum momento ela esboçou defesa. Aí o pessoal fala, mas tudo bem, você toma um soco, você já fica desnorteado. Mas se você tem noção de luta, a primeira coisa que você vai fazer é se proteger. Ela não teve nem reação. Por quê, né? Ela queria só provar que ela estava sofrendo alguma coisa, então ali com a câmera e repercutiu. E a gente não tem noção de como existem pessoas hoje dentro da sociedade que estão convivendo com a gente num ambiente social tranquilo, mas tem essas disfunções, né? Psicológicas que eu falo. Aquele caso da moça que foi arrastada pelo rapaz. Gente, aquilo é de uma descompensação humana que uma pessoa dessa está dentro da sociedade. Então, porque se ele foi capaz de fazer aquilo naquele momento, igual você falou, com certeza houve alguns outros episódios que já mostrava sinais de descompensações, né, ali sociais, e às vezes essa negligência da gente banalizar ou até mesmo normalizar traços psicológicos de distúrbio do ser humano que está convivendo com a gente. Então a gente negligencia a pessoa, ela só está descompensada, mas ela é agressiva. Mas ela tem um distúrbio
bipolaridade, algum transtorno. E a gente está visualizando que a pessoa ela está passando por situações que estão muito fora da realidade de uma pessoa que socializa e ela precisa de ajuda, né? E trazer essa comunicação para essa pessoa que ela precisa ser tratada, eu acho que é o primeiro passo. E aí nós sermos corresponsáveis de orientar, né? Seja esse marido, se você não conseguir fazer essa orientação, sai desse lugar, pede ajuda, mostra, seja um colega de trabalho. Existem pessoas que trabalham com outras pessoas e elas mostram sinais claros que elas têm algum tipo de distúrbio ali, né? E aí, como que a gente vai fazer? Sinalizar, mostrar, ó, isso aqui não faz parte de uma pessoa que socializa de uma forma mais ideal. O que está acontecendo aqui? Por que esse excesso de mentira, essa agressão verbal? Por que esse comportamento? E trazer para esse lugar de ser tratado. E como você falou, ali a pandemia parece que vem e adoece mais a sociedade. Não só da parte do Covid, né, do vírus em si, mas também desse lugar emocional. Total, concordo. E a gente não pode ser ingênuo, baixar a cabeça, achar que não vai acontecer. Que pode acontecer. Que pode acontecer, mas não é fácil. A mulher ela precisa realmente da rede de apoio e conhecimento. E quando o homem percebe que a mulher está procurando conhecimento, ele começa a ver, sabe aquela amiga que Mas bacana. Vamos falar agora para o homem. Por que você, homem, faz esse movimento de não deixar essa mulher ter essa independência, ter esse lugar de movimentação, onde ela possa se construir forte, se construir com esse lugar de, eu sei me defender, mente, corpo, espírito? Por que a sociedade masculina ainda vive nesse lugar, nesse espaço? A gente com certeza não fala para todos os homens, mas para a grande maioria, por que essa cultura ainda existe tão forte em você? Qual é a sua visão, Su? Eu vou falar não justifica, mas explica. Tá. Cultura do machismo. Que a mulher tem que ser submissa. A mulher ela não pode trabalhar, ter independência dela financeira. O homem quer ter o controle, quer ter a posse da mulher. O que você falaria para o homem hoje? Me deixe tão em paz. Me deixe viver. Na verdade, e você vai ocupar seu lugar de marido, de homem, eu vou ocupar meu lugar de mulher. É isso que a sociedade quer. Não é só. competir. Não tem competição. Não é competição, é vocês crescerem juntos. E respeito. Boa. Respeito, assim, o que é respeito? O homem precisa entender. Eu tô criando um homem. Eu tenho um filho. É lindo. E eu tô criando ele para respeitar. Né? Um beijo, Lô. Beijo, Lô. Tô criando ele para respeitar a mulher, independente de tudo. Falei assim, filho, você tem que se colocar no lugar de homem, de verdade. De respeitar, de dar o limite. Se a mulher for te atacar, te bater, você vai se posicionar, você vai segurar aquela mulher. Às vezes só um abraço ali você controla a mulher. Mas eu estou ensinando ele ao respeito. E o que é o respeito? Na arte marcial, a primeira coisa que você aprende é respeito. Só que, na prática, é bonito aquele discurso de respeito, disciplina. Na prática é outra história. Então você tem que viver daquilo. Realmente o que você faz, você tem que ser coerente. Não é isso que acontece. Então a cultura daquela sociedade, a cultura daquela família, a cultura daquela pessoa. Então é realmente mudar. Vamos se desconectar disso, que já não faz mais parte do mundo ideal onde a gente está hoje. A mulher ela pode ser o que ela normalizar. quiser, a mulher ela pode estar onde ela quiser. E a gente só quer respeito, a gente não... Homem vai fazer o papel de homem, mulher vai fazer o papel de mulher. Não é competição, não é querer ser mais, ser menos. A gente só quer, não vou nem dizer direitos iguais, mas a gente quer ter a nossa independência financeira, a gente quer ter o nosso lugar dentro de casa, mas a gente também quer ajuda. Eu ensino meu filho, você vai ter que lavar louça. Não é porque, é tarefa de mulher. Não é tarefa de mulher. Você precisa entender que você precisa ajudar, você não vai ficar aí jogando. Pega a roupa do chão. São detalhes simples. Abre o elevador para a moça, segura o elevador, abre a porta. Tô ensinando ele a ser um lorde mesmo, né? Minha futura sogra. Se você como sogra, Nora, ela vai me agradeça. E que a gente tenha mais homens com essa formação. E se você não vem dessa base, que você possa procurar grupos, exemplos e desconstruir esse perfil de homem que não faz mais sentido para a sociedade. Su, muito obrigada por ter você aqui. Hoje foi
engrandecedor demais, eu tenho certeza que vai mudar a mente de muita gente. Queria muito agora que você finalizasse esse nosso pod, essa nossa conversa, com uma frase para as mulheres. O que você falaria para nós? Tomar consciência de tudo isso. Mulheres, entendam sobre defesa pessoal, posicionamento, postura, mapear ambiente. E vocês podem continuar sendo delicada, fina, elegante, mas não indefesa. Obrigada. Amei! Esse foi mais um TatiCast. Muito obrigada pela presença aqui de vocês. Continue aqui com a gente no nosso canal, ative o sininho e nos siga. Beijos e até a próxima!